Hoje para falar de Saturno, que é o planeta que rege os nossos limites, a pele e os ossos. Eu brinco que ele costuma começar a doer na pele e vai até os ossos, porque o Saturno ele rege tudo que é a nossa mais profunda intimidade. Imagina que o Saturno rege os dentes, que é aquela força mais íntima da nossa expressão, né? Imagina que você não fica abrindo a boca para todo mundo para mostrar seus dentes, né? Então ele está ligado com essa relação muito profunda do nosso inconsciente, da nossa psique, né? O Saturno tem a ver com o superego, é aquele pai que coloca os limites para o filho. No mapa astrológico ele está ligado a casa 10, que é a casa de Capricórnio. Ele rege Capricórnio, tem o seu exílio em Câncer, que é o regente de casa 4. Ele tem a sua exaltação no signo de Libra, então Saturno e Libra é uma boa posição para Saturno. E ele não está bem em Áries, porque ele já é mandão. E com Áries, então, sai de baixo. Ninguém consegue nem dar conta de um Saturno em Áries, porque ele é muito forte, ele é muito autoritário. Qual é a influência do Saturno no nosso mapa astrológico, gente? O Saturno, a casa em que ele está, a gente com certeza terá mais dificuldades. Por quê? A gente tem que se tornar mestre naquela casa. É a casa que vai buscar, em que nós vamos buscar a nossa excelência, que nós vamos procurar superar obstáculos, desafios, sabe? É a casa onde está o caminho de pedras. Então, aquele caminho de pedras em que você vai ter que aprender a colher para construir o seu castelo, lá no alto da montanha. Uma das qualidades do Saturno é a perseverança, é a persistência. Mais do que a persistência, porque às vezes a persistência é aquela coisa de touro, né? A persistência no caminho, às vezes você persiste naquela mesma trilha, né? E a questão da perseverança é que às vezes você pode dar uma desviadinha na trilha para você conseguir superar um obstáculo, né, na sua vida. O Saturno, ele também tá ligado com os nossos medos, com as nossas culpas, com o nosso karma. Então, e ele é o planeta, né, que está em exílio em Câncer, que é justamente a casa 4, que é a família. Então é o eixo de família e de sociedade. Então com Saturno é aquela tradição, bens e propriedades, aquelas pessoas bem tradicionais. Então uma pessoa, por exemplo, que tenha Saturno forte no mapa, um Saturno no ascendente, por exemplo, né, ou no signo de Capricórnio, ela vai se trajar de uma forma mais conservadora. São pessoas mais conservadoras, são pessoas mãos à obra e não são muito ligadas às coisas assim fantasiosas, elas são pessoas muito práticas. E isso é Saturno. Então o Saturno ele nos dá lições muito severas na nossa vida, né? Porque ele nos ensina a vencer os nossos medos, a vencer os nossos karmas, a vencer as nossas culpas. Como ele nos faz isso? Ele nos faz isso nos mostrando aonde tem os nossos pontos de dor, aonde nós temos feridas abertas, aonde a gente guarda marcas do passado, necessidade de perdão, necessidade de superação. Então, com Saturno é aquele planeta que você realmente não pode brincar. Um trânsito de Saturno você não pode brincar, porque ele vai fazer com que você aprenda a lição, custe o que custar. E ele é uma figura autoritária. Então, pessoas com Saturno forte, por exemplo, se você tem o Saturno em conjunção com o Sol ou com a Lua, com certeza as figuras de pai e mãe foram bastante severas, né? E trouxeram limites, né? Questões de justiça, de lealdade, de tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Como chama equidade, né? Então o Saturno ele tem a ver com essas questões no nosso mapa.
Então ele, por exemplo, passando rapidamente aqui pelos signos e casas, para a gente poder falar do que significa, um Saturno na casa 1, por exemplo. Um Saturno na casa 1 é a mesma coisa que um Saturno em Áries, então eu já vou economizar e já vou na sequência falando o que é tanto o Saturno na casa 1 quanto o Saturno no signo de Áries, que é o regente natural de casa 1. Saturno em Áries é autoritário, é mandão, é o general, e ele não tem muita delicadeza para colocar as coisas, né? Então, a pessoa que tem o Saturno na casa 1 ou o Saturno em Áries, ela tem essa característica, né? O Saturno na casa 1, ela vai ser uma pessoa muito séria, muito determinada, muito perseverante, mas não tão delicada, não tão preocupada assim com o impacto. Sabe qual é o problema? É da pessoa não compreender o impacto que ela causa no outro, com aquela força que ela tem, né? Principalmente em Áries, né? São pessoas que demandam muito, exigem muito, e elas não têm muitas vezes clareza do impacto que elas exercem nos outros, né? O Saturno em Touro, né? Ou um Saturno na casa 2. O Saturno em Touro, ele tem essa característica de teimosia, né? A questão da persistência com a perseverança. São pessoas muito voltadas ao material, porque o Touro é o signo do dinheiro, casa 2 é o signo do dinheiro. Então existe muita preocupação com as posses, com a segurança, com preservar aquele dinheiro. Então é aquela figura que pode ser um pouco, se não souber trabalhar, uma pessoa muito, como se diz, mão de vaca, né? Uma pessoa muito focada na economia. Então, a aprendizagem é justamente desapegar disso e aprender a lidar com as questões da prosperidade. Aliás, essa é uma grande lição que Saturno nos dá, porque ele nos mostra a escassez, para que a gente aprenda a encontrar a nossa abundância. Meio esquisito isso, né? Meio metafórico, mas é a pura verdade. Você, com Saturno, vai ter que enfrentar todos os seus medos, todas as suas crenças relativas aquilo que você considera como valor, como propósito, ou aquilo que você acredita que você é, porque o Saturno está ligado aos nossos medos. Então, para que você consiga superar suas travas, né, justamente te apresentando a elas. Então é aquela lição dura mesmo, é aquela prova de recuperação que você precisa fazer. Bom, eu já falei para vocês em muitas lives anteriores que tudo é uma questão do sistema de pensamento com o qual você percebe o mundo, né? Se você percebe o mundo unicamente através do sistema de pensamento do ego, certamente com o Saturno no seu mapa vai gerar muito sofrimento, né? Por isso você tem que entender que nós vivemos em um mundo criado, né, num roteiro para que nós possamos viver as experiências do nosso despertar, do nosso processo de iluminação, porque nós somos espíritos perfeitos, feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. Se a gente tiver consciência disso, o trânsito de Saturno, naquela dificuldade específica, será tirado com maestria. Você vai viver a experiência, porque muitas vezes a gente não pode abdicar da experiência que nós mesmos colocamos no nosso roteiro. Mas a gente vai poder viver aquela experiência com mais sabedoria, com mais capacidade de quê? De experimentar a cena, viver a relação que estiver ali naquela cena, perdoar, aprender e limpar, né? Porque é só o perdão que tira a dor e o karma do nosso caminho. Não tem outra via para a gente conseguir superar as dificuldades de um karma ou de aspectos difíceis de Saturno no nosso mapa, ou seja, do nosso mapa como um todo. Saturno em Gêmeos na casa 3. Então, se você tem um Saturno em Gêmeos ou na casa 3, qual é a força dele? Aonde ele vai atuar? No plano das ideias, no plano da comunicação, responsabilidade,
o que vai acontecer? A pessoa tem um tremendo medo de falar em público, né? Por quê? Porque ela tem uma cobrança, ela tem um medo, ela não pode falhar, né? Com Saturno, em qualquer aspecto, em qualquer caso, o que se entende? Naquela área eu tenho que dar certo, eu tenho que fazer a coisa acontecer, eu não posso falhar, eu não posso errar. Então esse é o entendimento do ego. Esse é o entendimento do ego que montou esse roteiro, né, para que a gente pudesse continuar vivendo nessa dificuldade muitas vezes. Então, o que a gente tem que nessa hora aprender? Que como é que nós podemos superar esses medos de falar em público, de nos expressarmos, a crença de que não sabemos direito, a crença de que não somos capazes de aprender. Tudo isso influi com o Saturno de casa 3. Uma criança que tem Saturno de casa 3, ela precisa ser estimulada pelos pais, né? Então, o Saturno na casa 3 mostra que existe a necessidade de brincar concretamente, estudar, escrevendo, aprendendo de uma forma bem concreta, com maquetes, com parte artística, para poder facilitar. Porque vem essa crença é inata com um Saturno nessa casa. E isso, gente, é óbvio que eu estou falando os aspectos desafiadores, né? Porque, em geral, é isso que Saturno traz. Depois que você passou todos os desafios, você vira mestre, você vira professor, você vira um doutor naquela área que você se tornou excelente. Então, onde você tem Saturno, você vai se tornar mestre na sua vida se você conseguir superar os desafios. Na casa 4, Saturno em Câncer, ou Saturno na casa 4, significa o quê? Pressões, dificuldades no seio familiar, nas bases familiares. Então, são aquelas famílias muito conservadoras, tradicionais, as regras têm que ser mantidas, os padrões, as crenças. Então, se libertar dessa condição é um grande desafio. Né? Se libertar desse mister passado, né? Dessa crença de que o passado está sempre presente na sua vida como um fantasma. Então precisa trabalhar para que você consiga compreender que isso é um desafio para você se despertar. Tudo é uma possibilidade de despertar, porque uma vez que você tem a crença de que tudo que você cria é uma escola, é uma oportunidade para você desfazer uma ilusão de percepção, porque se nós soubéssemos que somos perfeitos, feitos à imagem e semelhança do Criador, com toda a abundância, com toda a prosperidade, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Né? Tá no planeta Terra é porque tem alguma coisa para expiar, no sentido de desfazer. Expiar é desfazer crenças, desfazer erros, desfazer percepções equivocadas, como a falta, como o medo da escassez. E Saturno tem muito a ver com isso. Né? Aspectos de Saturno no mapa traz esse medo da escassez, esse aprisionamento na falta. Por quê? Porque justamente a gente tem que perceber o outro lado, que nós temos tudo, que nós temos toda a capacidade de superar isso, mas para isso a gente tem que mudar, tem que fazer um shift no sistema de pensamento. Você tem que sair do ego e tem que vir para onde? Para tua mente que te conecta a Deus, que um lado é o ego que comanda pela percepção, o outro é Deus que comanda. Então você tem que escolher qual é o senhor das tuas decisões, né? E se você ficar com sofrimento, se você tiver culpa, pode ter certeza que quem está mandando aí na torre é o ego, né? Bom, partindo agora para Saturno em Leão ou Saturno na casa 5. Analogia com Leão, né? A questão é a identidade, porque o Leão é a nossa identidade, é o espírito, né? A nossa essência maior. Então, quando você tem essa força de Saturno aí, primeiro, né, fica com uma cara de Capricórnio. Então, a questão da liderança é muito forte, a questão da decisão, de se tornar um comandante. Então, positivamente, é você realmente assumir papéis
de liderança, de decisões importantes, de encaminhar a sua vida, de compreender, muita influência nos filhos, depende de como está Saturno, pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser uma referência positiva ou uma referência negativa, mas de alguma maneira Saturno é referência de disciplina, de ordem e de liderança para a nossa vida, a figura daquele que comanda, né, a nossa vida em sociedade. Com Saturno em Virgem ou na casa 6, a gente tem aquela pessoa que passa a vida correndo atrás do relógio, né? Como eu, por exemplo. Eu tenho Saturno na casa 6. Meu pai do céu, como é difícil, né? Ter uma agenda controlada, com horários certos, que se cumpre certo, porque é sempre com muitas coisas a serem feitas, muita responsabilidade, aquela pessoa que gosta de carregar o mundo nas costas, porque a casa 6 é a casa do nosso cotidiano. É a casa do nosso dia a dia, a casa do Virgem. Então, tudo tem que ser muito perfeito, tudo tem que ser muito organizado e acaba não dando tempo, acaba se atrasando. E aí fica com o quê? Com culpa, fica esgotado, fica cansado. Por quê? Porque o Saturno está ali dizendo, ó, aprende a lidar com a sua vida, aprende a lidar com a sua saúde, aprende a lidar com a sua organização pessoal, a sua organização de trabalho. Então, isso Saturno na casa 6 ensina. Saturno na casa 7, a lição está onde? Está nos relacionamentos, assim como em Libra, né? Então, é a questão de harmonizar os relacionamentos, aprender com os relacionamentos. Em geral, as pessoas buscam relacionamentos com pessoas mais velhas, casamento com pessoas mais velhas, quando o Saturno está na casa 7. Então, ela quer, no relacionamento da vida dela, ela quer pessoa comprometida, ela quer pessoa séria, ela quer pessoa engajada, pessoa que tenha essa característica capricorniana. Então, esse Libra exige equilíbrio, exige justiça. Então, Saturno em Libra é aquele chefe, o presidente da empresa que tem essa característica, né, de colocar e ter muito tratamento justo para cada pessoa em suas diferenças. O Saturno na casa 8 em Escorpião, né? Então, ou um ou outro. Saturno, analogia, casa 8 ou Saturno em Escorpião. Casa 8 é a casa da sexualidade. Então, com Saturno ali, o que você acha que vai ser essa sexualidade? Tem que vencer medo, tem que vencer culpa, tem que vencer muitas vezes traumas, tem que vencer cobranças, né? Tem que vencer autocrítica. E sem contar que a casa 8 também é a casa das auditorias, da Receita Federal, dos investimentos financeiros. Então, tanto pode ser uma pessoa que tenha muita responsabilidade e vai querer aplicar, aprender sobre o mercado financeiro, porque tem ali uma questão, né, de disciplina, de Saturno ali, de ter ordem. Ou vai estar sempre correndo do fisco, correndo do imposto de renda. Então, Saturno na casa 8 não se mete a besta de burlar imposto de renda, porque é pego, sabe? Aquela pessoa que não pode fazer nada errado, porque está ali na casa da auditoria, entendeu? Na casa da morte e do renascimento. Então, Saturno de casa 8, a pessoa tem que ser reta, a pessoa tem que ser honesta, a pessoa tem que ser realmente comprometida para não se ferrar, né? Saturno na casa 9, ou analogia com Saturno em Sagitário. Então, o que imagina? A casa 9 é a casa das culturas estrangeiras, a casa dos mestrados, doutorados, pós-doutorados, a casa do exterior, a casa do nosso ideal, daquilo que nós queremos. Quando você pensa assim, nossa, meu ideal de vida, qual é? Né? O que eu pretendo fazer? Porque aí depois tem na casa 10 a casa da realização da carreira. Na casa 9 você vai buscar esse ideal. Com Saturno ali, então a pessoa tende a ser muito prática, a ser muito pragmática em relação à sua fé, até mesmo descrente, porque o Saturno é terra, o Saturno é vida no planeta. Então não está muito preocupado com a espiritualidade. E a gente fala Saturno, né? Essa maneira generalizada, a gente fala, mas não é o Saturno, né, gente? É a pessoa que tem o Saturno em tal posição, que vai compreender, ou seja, vai ter muita dificuldade de
ter fé, de acreditar. Então, quando o Saturno está na casa 9, às vezes, vamos supor, né, o mapa pede que a pessoa se abra espiritualmente, ela pede que ela cuide da espiritualidade. Aí com Saturno na casa 9, nossa, é uma pessoa cética, vamos até dizer ateia, não acredita em Deus. Então é difícil do ponto de vista de mexer numa casa que é muito metafísica, com o Saturno ali, a coisa fica muito concreta, fica muito difícil de ser administrada. Depende, lógico, de todos os aspectos que ele está fazendo, né? Tudo, aliás, depende dos aspectos. Quando ele está na casa 10, aí ele está em casa, né? Então é aquela força total, pessoas muito determinadas, pessoa que fala que propósito é propósito, né? São pessoas trabalhadoras, pessoas comprometidas, né? Uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que eu falei, gente, esse cara deve ser Capricórnio, tem Capricórnio forte no mapa, porque não é possível. Ele era o tipo do capricorniano que dizia assim, o trabalho é o brinquedo do adulto. Quem fala isso? É Capricórnio, entendeu? Que pede trabalho e pensa em trabalho e pensa no status, a preocupação. Por isso que ele está exaltado em Libra, que também é um signo que valoriza o status, né? Então Saturno na casa 10 valoriza. Então é aquela pessoa que você olha, tem cara de CEO, né? É aquele trajado assim que você sabe, tem cara de presidente, entendeu? Saturno na casa 10, se você olhar e você achar que aquela pessoa tem cara de presidente, pode ter certeza que ela tem algum Saturno forte no mapa. Que é essa questão assim do tipo, vem comigo que eu sei para onde que você tá, que eu te levo. São pessoas que geram essa credibilidade. Depois Saturno na casa 11, que é na casa de Aquário. Também tá bem em Aquário, porque ele rege, né, o signo de Aquário. Aquário é regido por Saturno e por Urano. E ele impõe no Aquário a disciplina, a organização que o Aquário precisa para chegar no futuro. Porque sem disciplina, sem organização, você não consegue ter o quê? Liberdade. Porque a liberdade que a gente vê na casa 11, que a gente vê nas questões sociais, você só consegue ter liberdade quando você tem responsabilidade junto, né? Então, são pessoas que são preocupadas com questões sociais, que se dedicam a questões sociais, que sentem muita responsabilidade por fazer alguma diferença e deixar um legado social para cuidar de pessoas que são menos abastadas, pessoas que não têm condições de viver ou com dificuldades, e gostam muito dos amigos velhinhos, né? Então são pessoas que vão buscar na sua vida pessoas que lhe aconselhem, pessoas que gostam de buscar o conhecimento dos mais velhos. Quem tem Saturno na casa 11 é assim. Bom, Saturno em Peixes ou Saturno na casa 12. O que a gente tem? A gente tem uma responsabilidade muito grande com as questões do inconsciente. É sério, um Saturno de 12 é sério, porque a pessoa pode ficar aprisionada nos seus medos, nas suas culpas. Precisa ter um trabalho de autoconhecimento forte, precisa se libertar dessa prisão interior, porque a nossa maior prisão é aquilo que nós desconhecemos sobre a nossa natureza. E quando você tem um Saturno de 12, você sente que você deve para a humanidade, entendeu? E aí, isso tem um peso do tamanho do universo. Então, tem que realmente ajudar as pessoas. Quem tem planetas de casa 12, elas têm uma necessidade muito grande de contribuição, né? Então, uma palavra importante para Saturno na 12 é que você aprenda a contribuir com o seu próximo. Aprenda a levar a tua experiência de vida para aliviar a dor de quem está vindo atrás de você. O nosso mapa traz o roteiro. Se você compreender o roteiro, se você compreender ali quais são as rotas que estão truncadas, em que pontos você já
falhou, em que pontos você tem que tornar mais suave a sua jornada, você pode fazer e produzir uma nova realidade. Porque o roteiro está lá, mas você pode ver a forma que esse roteiro está diferente. Você pode enxergar os fatos com olhos de aprendizagem e com olhos da mente que te dá o poder de transformar tudo isso. Porque se tudo isso é uma ilusão e a única coisa que é real é a nossa força divina dentro de nós, então a gente pode transformar essa realidade. Então a gente não pode entender o nosso mapa astrológico de uma maneira nociva ou ruim ou karmática, ou que, nossa, meu mapa é ferrado, eu não vou ter, minha vida, vou ter que nascer de novo. Não. Você tem o melhor mapa do mundo para você, porque foi você que fez. Você que escreveu o roteiro, você que gravou as cenas, você que está vindo passar no cinema e entrou na tela do cinema para poder vivenciar isso tudo. Então, se isso tudo é criado por você em uma determinada dimensão do tempo que a gente não sabe qual é, você muda o teu pensamento agora.